povo é a forma como ele entende que nós somos feitos. Ou seja, Deus adapta a linguagem à capacidade humana. Se nós precisamos compreender aquilo que Deus fala e nós não temos a capacidade para compreender aquilo que é eterno, sendo nós limitados e temporários, como Deus poderia falar, sendo Ele Deus Todo-Poderoso e nós, seres humanos pequenos, como Ele poderia falar e nós poderíamos entender? Então Ele sempre acomoda a linguagem àquilo que eu posso ouvir. Ele sempre pensa numa forma que me seja possível de interpretar as palavras que Ele mesmo fala. Quando um pai deseja ser entendido pelo filho, ele se esforça para que o filho compreenda. Olha, um pai, ele não precisa ser bobo, né? Ser tolo, para poder falar com um filho pequeno. Ele não precisa ser infantil. Eu não preciso colocar uma vozinha infantil para falar com meu filho para que ele entenda, não é isso. Mas eu preciso acomodar as minhas palavras àquilo que ele pode entender. Por exemplo, quando nós estamos tratando com crianças muito pequenas, o nosso trabalho não é dar um sermão à criança, né? Se você for participar aqui de 5 minutos ali da escola dominical das crianças pequenas, ou do trabalho que é feito durante a semana na escola, vocês vão perceber que as menores, elas não ouvem grandes explicações. Por quê? Porque o professor, consciente de quem é o seu aluno, vai falar de um modo tal que o aluno entenda. Então, para uma criança pequena, o professor diz: pinte essa figura. Isso aqui. Ele mostra e diz: pinte essa figura. E não tem muita explicação. A criança maior, ele vai dizer, ele vai dar ordem sobre o contorno, sobre a distinção de cores. Por que uma cor em tal lugar? Por que outra cor em tal lugar? A fidelidade entre a figura original e a figura que precisa ser pintada. O objetivo da pintura. À medida que a criança cresce e tem capacidade para compreensão. Pois bem, Deus faz isso. Como Ele deseja que nós entendamos os 10 mandamentos, Ele fala de uma forma que eu possa compreender. Ele estrutura a fala. Então, por que o 10º mandamento não é o primeiro mandamento? Tem um motivo. Por que o primeiro mandamento não é o 5º mandamento? Tem um motivo. Por que o prefácio é o prefácio? Né? Por que é o prefácio e não o pós-fácio? Por que isso? Porque cada uma dessas coisas tem um significado. O prefácio aos 10 mandamentos é a introdução da lei. E já que é uma introdução à lei, ela precisa me contextualizar a respeito de como eu lido com a lei. Para que eu não caia na tentação de achar que a salvação é pelas obras. Porque nós não estamos no pacto das obras. Lembre, quando Deus deu os mandamentos a Adão e Ele os deu resumido em um mandamento, não coma do fruto, Ele não deu este prefácio. Porque ali, de fato, Ele criou o homem em uma circunstância que ele poderia guardar a lei e assim viver eternamente. Então não fazia sentido Ele dizer: eu te tirei da terra do Egito. Porque não havia o conceito de salvação redentiva ainda. É estranho falar de salvação antes do pecado. Então por isso que o prefácio faz sentido aqui e não lá. Apesar de ter lei no Éden, ter lei aqui e ser a mesma lei. Porque eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, eu fiz uma aliança, não mais no pacto das obras, porque lá também tinha aliança. Mas esta aliança não depende de vocês. Não depende de vocês cumprir a lei
para ter a vida eterna, mas eu dei a vida eterna de vocês, então cumpram a lei. Esta é a forma de um Deus que deseja ser ouvido e compreendido, falar com o seu povo. Não infantilizando o seu povo, não idiotizando o seu povo. Não faça isso com seus filhos. Se esforce, seja didático, pedagógico, mas fale com seus filhos com respeito a quem eles são. Eles são raça humana. Eles têm intelecto e eles podem ouvir e entender à medida que Deus dá a compreensão. Então o prefácio tem este significado. Vocês não alcançarão a salvação pelas vossas próprias mãos. Por isso que está no começo. Para que ninguém comece a ler a lei e diga assim, vou agora cumprir os mandamentos para alcançar o céu. Não, eu primeiro os tirei da terra do Egito e agora vocês vão cumprir a lei. Vocês não tinham nada, vocês eram escravos do pecado, estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eu fui lá e ressuscitei vocês da morte para a vida. Agora, confiados nesta verdade, cumpram os meus mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento, ele pode ser resumido em amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus. Percebe que não faria sentido a exigência de amar a Deus acima de todas as coisas sem um prefácio? Porque eu vou amar a Deus, o Deus que eu não conheço? Não, você vai amar o Deus da aliança, o teu Deus. Faz sentido amar um Deus que eu nunca tive nenhum benefício dele? Não, vocês vão amar este Deus, desta lei, porque ele vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Tem motivo para isso. Por isso o prefácio. E os 4 primeiros mandamentos que dizem: não tem outros deuses diante de mim, não façam imagem de escultura, lembrem de guardar o meu nome, santifiquem o meu nome, guardem o meu dia. Quem não guarda o dia do Senhor, quem não guarda o nome do Senhor, quem não guarda o ser do Senhor, quem não guarda o Senhor como seu único Senhor, não ama a Deus. Ou seja, não são coisas contrárias. Amar a Deus acima de todas as coisas não é contrário aos 4 mandamentos, na verdade é a explicação de como amar a Deus. No mundo de muitas confusões, onde se diz tudo a respeito do que é amar a Deus, nós, filhos de Deus, dentro da nossa pequena capacidade, temos condições de compreender a definição do que é o amor a Deus. É simples. Porque Deus nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele precisa ser o teu único Deus. Você não vai adorá-lo como você acha que deve adorar, mas como ele ensina. Você vai ter temor pelo nome dele, você vai santificar o nome dele. E você vai guardar o seu dia. Quem não faz estas 4 coisas não ama a Deus. E, consequentemente, não pode amar o seu próximo. Nunca mais diga que um ímpio tem amor pelo próximo. Porque quem não ama a Deus não pode amar o seu próximo. Eles podem até ter algumas atitudes de aparente amor, mas não o amor verdadeiro. Porque quem ama o próximo, ama primeiro a Deus. Nunca diga que alguém que tem aversão pelo dia do Senhor, mesmo sendo explicado a respeito do 4º mandamento, ama a Deus. Porque quem ama a Deus, ama o seu dia. Cuidado com pessoas que, usando o nome do Senhor,
elas pregam um falso culto. E a gente diz assim, mas será que a gente não deve entender que assim são formas distintas de culto, e a gente deve tolerar estas coisas, porque são fenômenos da religião? E a gente começa agora a tergiversar, relativizar, racionalizar o pecado. É porque em tal região é assim, em outro lugar é assado. Não façam imagem de semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Não façam imagens de Deus. Nós vamos tratar disso durante o sermão. Ou seja, quem cultua o Senhor da forma como Ele não estabeleceu, não ama a Deus. Ponto final. Para isso servem os mandamentos. Não para que eu saiba o caminho da salvação. No mandamento, mas no prefácio. Mas sendo salvo, como o prefácio me ensina. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu devo seguir os mandamentos. E todas as vezes que eu não conseguir segui-lo, eu volto para o prefácio. Senhor, o Senhor que me tirou da terra do Egito, não me deixa no meio do caminho. Me faz entrar na terra. É por isso que os 10 mandamentos não estão só em Êxodo 20, na saída. Mas estão em Deuteronômio 5, na chegada. Porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus seja louvado por isso, irmãos. Amém.